Bom, pessoal do oitavo, tô gravando esse vídeo para falar de uma coisa bem interessante para vocês, para a gente seguir em geometria, tá bom? Já devo ter mencionado alguma coisa com vocês, mas eu vou falar de novo, tá? Para a gente conseguir prosseguir. Primeiro, eu desenhei aqui dois ângulos, tá vendo? Eu desenhei dois ângulos diferentes, apesar da mesma medida, tá bom? Os dois têm 25 graus. Esse é o ângulo AOB, lembra? É o nome que a gente dá, né, ó. Tem os pontos na semi-reta, então eu coloco o A, o O e o B e o chapeuzinho no vértice, né? Ó. Esse ângulo tem 25 graus. E tem o ângulo AOC, que é de 25 graus também, ó. Aí, o que eu queria falar pra vocês? Quando a gente tem que comparar objetos geométricos, no caso, o objeto ângulo com outro objeto ângulo, eu nunca posso falar que um objeto é igual ao outro, tá? Porque eles são objetos diferentes, né? Eles são, ó, esse aqui é um ângulo e esse aqui é o outro, apesar de ter a mesma medida, tá? Então, em geometria, a gente não vai falar que um ângulo é igual ao outro, tá bom? Isso também serve para outros objetos geométricos, como retas, polígonos, semi-retas, segmentos de reta. Quando a gente tem que comparar um com o outro, a gente não usa a palavra igual. A gente só usa a palavra igual quando a gente compara número. Se eu escrever assim, ó, a medida do AOB e a medida, por isso que a gente bota esse nomezinho na frente aqui, do AOC, ai, nem precisava disso. Se eu comparar as medidas, que são os números 25 e 25, aí sim eu posso usar o sinal de igual, tá? Quando eu comparar o número. Mas se eu comparar o ângulo, que nem sempre a gente precisa falar a medida, né? Se eu for falar que o AOB é igual ao AOC, eu não posso falar isso, tá? Então, ó, quando eu for comparar objetos sem levar em consideração, sem falar o número, quando eu falar que esse, se eu quiser dizer que esse é igual a esse, com respeito à medida, eu vou usar a palavra congruência, ó, que o símbolo é esse. Ou tem livros que colocam esse símbolo, ó. Parece um símbolo de aproximação, né? Pois é, bem parecido mesmo. Você pode usar esse com os 3 pauzinhos deitado, ou você pode usar esse. Então, o que isso quer dizer? Que este ângulo AOB é congruente a esse. O que você vai entender? Que não importa que medida que for, mas é a mesma medida. Entenderam? Não importa quantos graus eles tenham. Se eu estou falando que eles são congruentes, é porque eles têm a mesma medida, eles têm o mesmo tamanho. Então, quando a gente compara objetos geométricos, ângulos, retas, polígonos, tamanhos em si, se a gente não mencionar a medida, a gente não pode falar que é igual, tá bom? A gente tem que falar que é congruente. Tô falando de congruência porque a gente vai falar muito dessa palavra a partir de agora, né? Por exemplo, outro exemplo. Eu tenho 2 triângulos, né? Eu tenho esse triângulo aqui, que dá pra ver que é um equilátero, porque todos os lados são iguais, né? E eu tenho esse. Aparentemente, eu não posso falar, se eu não provar pra você, que esses dois são iguais. Você tem que usar algum argumento para convencer que esse aqui, que os dois são iguais, que os dois têm o mesmo tamanho, que os dois têm a mesma medida. Tá? Então, você pode provar usando outro argumento geométrico, né? Geometria, que muitas vezes a gente faz isso, né? Dá para provar usando um teorema, um postulado, ou medindo. Eu vou provar para você medindo, né? Vamos ver. Aqui tem 6,5, 6,5 e 6,5. Todos têm 6,5. Eu medi. Então, eu posso dizer que este triângulo é igual a esse? Não. O que eu posso dizer, já que eles têm as mesmas medidas, para eu não falar que eles são iguais, eu vou falar que o triângulo, deixa eu botar aqui, BAC,
AC e o triângulo DFE, nessa ordem, né, na ordem de construção, este triângulo, ele é congruente a esse. Ou, se você quiser usar outro símbolo, você pode usar, tá bom? Este triângulo é congruente a esse. Tá vendo que eu não falei medida nenhuma? Eu não falei medida nenhuma, tá? Então, quando você não falar medida nenhuma, não fale igual, fale congruente, tá bom? Agora, se eu comparar as medidas, ó, o AB, eu posso até falar assim, né, ó. O segmento AB, ele é igual ao segmento FD, tá vendo, ó? Se eu for comparar o segmento em si, eu tenho que usar congruência. Agora, se eu falar da medida, aí eu posso falar que é igual, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conceito de congruência. Quando um objeto geométrico é igual ao outro, sem levar em consideração o próprio número da medida.